Quem já fez um mapa astral um dia se deparou com as casas astrológicas e quem não fez e um dia vai fazer também vai se deparar. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o que significa cada uma dessas casas e o que são e para o que servem e como elas interferem na sua personalidade. Vem comigo. Editor, roda a vinheta. Oi, eu sou Edson e esse é o canal Astrologia Levada a Sério. Aqui eu trago estudos astrológicos para você entender melhor como funciona e o que é astrologia. Se você prefere ver esse tipo de conteúdo em texto, eu vou deixar o link da postagem desse conteúdo no meu blog aqui abaixo na descrição do vídeo. Como eu falei no começo, nesse vídeo vamos falar sobre as casas astrológicas e como elas influenciam no seu mapa astral. Então já deixa teu like para o YouTube mostrar esse conteúdo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ser alertado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Eu fiz um outro vídeo recentemente ensinando você a fazer seu mapa astral e como identificar quais são os planetas e signos que você tem nas casas e identificar as casas logicamente. O vídeo está aqui acima no card e também na descrição desse vídeo. Se você ainda não viu, corre lá e aproveita. Aí volta aqui para a gente continuar esse vídeo. Quando olhamos o desenho de um mapa astral, uma das primeiras características que observamos é que ele é dividido em 12 partes, que não são necessariamente iguais, dependendo da latitude em que a pessoa nasceu e também da época do ano. Essas partes são justamente as casas astrológicas. Podem ser maiores ou menores dependendo da latitude em que você nasceu e também da época do ano, mas sempre são 12, assim como os signos, que representam várias áreas da nossa vida, como trabalho, relacionamento, finanças, família. Entender como elas funcionam é fundamental na astrologia, assim como é fundamental os signos e os planetas. Podemos estabelecer a diferença entre os signos e as casas como energia e realização, respectivamente, né? As casas como realização e os signos como energia. Vamos imaginar uma pessoa que possui um signo pragmático como Virgem, que é do elemento terra, e uma casa astrológica que fala de trabalho. Provavelmente ela será organizada, disciplinada, racional na hora de produzir o trabalho e ao planejar a vida profissional. E agora vamos usar um outro exemplo. Uma pessoa que possui Marte na 8ª casa. Marte é o planeta associado à força e à coragem. E a 8ª casa fala da capacidade de transformação. Então, dessa forma, quem nasceu sob esse aspecto que eu falei agora, provavelmente se sente muito motivado sempre que tem um novo desafio na própria vida. É a energia iniciadora do signo do planeta Marte, associada ao aspecto de transformação representado pela casa 8. Inclusive essas casas a gente vai ver um resumo em seguida e eu também gravei diversos vídeos que você pode conferir aqui no canal sobre cada casa. E cada uma dessas casas possui no seu interior, como eu falei antes, signos e planetas e eles variam de acordo com a hora e o local de nascimento. A contagem começa na linha do horizonte. Essa é a casa 1 ou ascendente e a partir daí as casas que seguem dão a volta no mapa no sentido anti-horário. A casa 1 ou ascendente é o signo que está na linha do horizonte no momento do seu nascimento. E é bem importante ter esse dado de nascimento, essa hora de nascimento correta na hora de calcular o mapa astral, porque o ascendente muda a cada 2 horas. Então, se muda o ascendente, muda todas as casas. Então, se você colocar o horário equivocado, vai mudar toda a dinâmica do seu mapa astral. Então, insere o horário correto na hora que você for fazer o seu mapa. Nesse mapa astral que eu falei, os planetas revelam o tipo de energia que está sendo tratada. E os signos, a forma como essa energia se expressa. E as casas mostram onde essa combinação está se manifestando no plano terreno da sua existência. Mostram possibilidades, mostram as energias dominantes. E é bem comum a gente encontrar casas astrológicas sem nenhum planeta. Isso não significa alguma coisa ruim ou que aquela área da vida não será satisfatória. Nesse caso, deve-se analisar a casa de acordo com a energia do signo mais próximo à sua linha de início, também chamada de cúspide,
que é a linha inicial. E se não há nenhum planeta, então a gente tem que considerar o signo. Então, nesse caso, tem que usar o signo que estava nessa cúspide para que seja calculado, para que seja analisado a energia daquela casa. As casas, por si só, elas não emanam energia como os planetas. Não tem magnetismo, nem aplicam modos de operação como os signos e os elementos. As casas são exatamente onde essas energias vão ter mais chances de se manifestar. São os campos de experiência na vida aqui na Terra, não a experiência em si. Existem 3 classificações nessas casas: angular, sucedente e cadente. E elas são aplicadas às casas da mesma forma que as classificações cardinal, fixo e imutável são utilizadas para os signos. Eu tenho um outro vídeo no meu canal falando sobre os signos e explicando essas classificações também. Tá aqui no card, é só clicar para assistir e eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Nas classificações dessas casas, a palavra angular se refere aos ângulos principais. São as casas 1, 4, 7 e 10. A palavra-chave que resume as casas angulares são o eu. Nesse caso, o eu significa o ego. As casas angulares nos dizem como lidar com a realidade, como começam as coisas. São chamadas de ascendente, fundo do céu, descendente e meio do céu. A segunda classificação é sucedente. Essa palavra significa seguir ou alcançar, e são as casas 2, 5, 8 e 11. A palavra-chave para essas casas sucedentes é coleção. Uma coleção pode significar juntar dinheiro, também pode significar juntar coisas e se proteger, em prol de uma segurança. Uma consequência direta de colecionar coisas é a organização. Precisamos nos organizar e isso implica numa gestão do que você tem e o desenvolvimento desses recursos. E tudo isso pode ser um prazer, porque pode desfrutar das suas aquisições. Esse é o ciclo. Estão ligadas aos signos fixos de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. A última classificação é chamada de cadente. Nesse caso significa queda, chegar ao fim, significa resolver, resolução. São as casas 3, 6, 9 e 12. A palavra-chave para cadente é dispersão. Um dos significados de dispersão é doar, é dar. Nas casas cadentes, nós refletimos sobre o que aconteceu antes e o que vamos fazer em seguida, ou seja, o que vai acontecer no futuro. É onde acontece o pensamento antes de tomar a próxima ação. A interpretação das casas astrológicas na análise de um mapa astral é muito importante, embora seja sensível. Eu até comentei antes que em um dia o ascendente se move através de todos os signos do zodíaco, ou seja, a cada 2 horas mais ou menos, ele muda totalmente de um signo para o outro. Isso quer dizer o seguinte, que para que as informações das casas no mapa astral seja de uma maneira precisa, os dados do nascimento precisam ser informados corretamente. Senão toda a análise que você fizer das casas vai ficar invalidada, porque se você muda a casa 1, você muda todas as casas em sequência. Muitas pessoas não sabem ou não dão o valor, ou devido ao valor à hora em que elas nasceram, informando de uma forma equivocada na criação do mapa e tendo toda a parte das casas invalidada. Essa informação jamais deve ser negligenciada quando você for fazer o mapa astral. Deve ser, se você não souber o seu horário de nascimento, olhe no certidão de nascimento, lá tem o horário certinho que você nasceu. E muitas vezes assim, pode ocorrer do médico quando fez o parto, ter informado assim, eu comecei o parto às 6 horas, mas a criança nasceu às 6h30, então ele coloca o horário que ele começou o parto. Isso acontecia muito nos anos 70, 80, não sei até onde, acho que nos anos 90. Hoje em dia a informação é mais apurada, mas o que acontece, por exemplo, no meu caso, eu fiz mapa astral, como eu uso o site gratuito para fazer um mapa astral, eu usei o site astro.com e fiz um mapa. No meu certidão de nascimento consta 6 da manhã. Mas aí eu fiz das 6, 6h15, 6h30 e eu notei uma certa diferença. Por exemplo, o meu ascendente muda. 6 horas da manhã era ascendente em Touro e às 6h30 já é ascendente em Gêmeos. E faz toda a diferença isso, porque muda boa parte das casas em sequências também com isso. E pode significar muita coisa. E aí com o tempo eu percebi, e eu fiz mais um mapa às 6h15
E esse horário é provavelmente o horário mais próximo, já que eu me identifico mais com as casas astrológicas ali presentes nesses horários, né? Mas aí assim, como você tem uma ferramenta gratuita, né, o astro.com, você pode ir lá e apesar de constar 6 horas e você ver que alguma coisa dessas casas não bate com você, você pode estar colocando 15, 30 minutos a mais ou a menos até chegar só que, claro, você vai ter que analisar todas as casas, todos os signos, né? Vai ter que analisar, porque em questão de 30 minutos pode acontecer de um signo ir de 29 graus, por exemplo, e 50 minutos de um signo para 0 graus e 1 minuto do outro signo, né? Como acontece comigo mesmo, no caso quando eu calculo 6 horas, 6 e 15, 6 e meia. Então é bem interessante você pegar ali e fazer esses testes e ver exatamente, porque pode ter acontecido de não inserirem um horário correto na sua certidão de nascimento, colocarem por aproximação. E isso era bem comum antigamente, não se dava a importância que se dá hoje a esse fato. Então quando você for fazer o seu mapa astral, verifica com atenção o horário e tal, que está na sua certidão de nascimento, verifica se talvez não pode ter acontecido de 15 minutos antes ou depois, ou até 30 minutos antes ou depois. Uma casa astrológica ela é governada pelo planeta que rege o signo onde está a cúspide, a linha inicial. Ou seja, se a cúspide da terceira casa se encontra no signo de Áries, por exemplo, o regente dessa casa será justamente o regente de Áries, no caso o planeta Marte. Uma informação relevante na delineação de um mapa astral é que as casas angulares manifestam de maneira mais intensa a ação dos seus regentes, tá? Vamos falar sobre a divisão, quanto à divisão norte e sul do mapa. Isso está relacionado ao fato do mapa ter mais planetas acima ou abaixo do horizonte. As casas do norte, de 1 a 6, são consideradas como sendo subjetivas, direcionadas para o interior, ou seja, introvertidas. São mais caseiras, indicam que você leva mais em consideração as razões internas, suas próprias opiniões e visões. As casas do sul, de 7 a 12, são consideradas objetivas, direcionadas para o exterior, ou seja, extrovertidas. São mais mundanas nas suas perspectivas e consideram razões e informações externas, isso é, dependente de outras opiniões. Eu vou fazer em seguida um resumo de cada casa. Em breve, aqui no canal você vai encontrar um vídeo específico com cada casa. E eu vou deixar aqui em cima no card assim que estiver pronto, tá? Casa 1 ou ascendente, o que ela significa? Ela é a primeira casa e rege o potencial pessoal, a forma como a gente inicia as coisas. Também significa o próprio corpo, a aparência. Por exemplo, se Vênus está na primeira casa, nós temos a tendência a nos apresentar de uma forma harmoniosa, diplomática. Mostra a personalidade, o modo de dar início às coisas, o temperamento e a maneira como é vista pelos outros. A casa 2, que vem em seguida ao ascendente, é a segunda casa e muitas vezes ela é associada à riqueza e aos bens pessoais. Naturalmente, o que acumulamos depende do valor que a gente atribui. A segunda casa está preocupada com o que nós damos de valor, incluindo nós mesmos e a nossa autoestima, assim como nós ganhamos. Então, não é só valores financeiros. Representa o que pertence à pessoa e a forma como ela lida com essas posses. E mostra a capacidade de ganhar dinheiro e o sentido de valor e o sentido de segurança para a pessoa que é analisada no mapa. E a casa 3 é a casa que está preocupada com a comunicação, em que em certo sentido pode-se dizer que seria dispersar o nosso conhecimento e experiência para os outros. É o ato de pensar sobre as coisas, ir aqui e ali, compartilhando conhecimento, assim ganhando mais e mais desse conhecimento. A quarta casa é a da família, ou do eu, em relação à família. Significa o ego que criamos a partir do passado, as origens genéticas, a memória, o autodesenvolvimento. Representa o lar, as raízes familiares e a influência da família de origem. A casa 5 muitas vezes se refere a prazeres, que são os resultados de alguma atividade. Preocupa-se muito com amor e romance, assim como todos os tipos de entretenimento, incluindo jogos, incluindo os esportes, e também diz muito respeito a crianças. Ela é uma casa que representa os hobbies, os divertimentos,
diz respeito ao amor que a pessoa transmite, aos esportes que pratica, à educação dos filhos. Tudo isso é casa 5. A casa 6 é a casa de serviço, né? É onde nós temos dispensamos os nossos recursos pessoais e habilidades para ajudar os outros, fazer a manutenção e melhorar as coisas. É onde a gente pensa seriamente sobre questões de trabalho, rotina, saúde e como resultado compartilha o conhecimento, principalmente no sentido de fazer as coisas para os outros, de servir aos outros, né? Casa 7 é o que chamamos de descendente. A 7ª casa é o eu em relação aos outros, é interpessoal. Ela descreve as parcerias conjugais e as parcerias de negócio, casamento. É o que a pessoa espera encontrar com quem elege como cara metade, né? Fala muito de relacionamento. A casa 8 se refere muito a recursos compartilhados, heranças, também tem a ver com sexo, regeneração e a rapidez com que se recupera de uma doença, trata da saúde também, do dinheiro das outras pessoas e dos valores sociais. É a maneira que a pessoa lida com as posses dos outros e como partilha o próprio dinheiro. Ela está muito relacionada à herança, à morte e à regeneração. A casa 9 é a casa da filosofia e expansão da consciência, onde residem preocupações maiores e educação de nível superior, onde a gente doa o nosso tempo e esforço para expandir nosso potencial. Aqui nós pensamos muito profundamente sobre as coisas, tomando viagens mais longas a fim de adquirir conhecimento. Representa filosofia, religiões, ensino superior. Ainda diz respeito a viagens longas e a relação com o estrangeiro. A casa 10 é a 10ª casa, é o eu público, fama, notoriedade, ou eu visto pelas pessoas. Ela representa a vida pública, a profissão, a fama, o prestígio, o reconhecimento. A casa 11 se refere aos amigos e aos grupos que foram também colecionados. Também se preocupa com a esperança e o desejo que a gente tem. Está preocupada com o futuro e essa preocupação também envolve os valores que esperamos que a sociedade adote e envolve a turma da pessoa, os grupos das quais ela fez parte, a relação entre ela e os amigos. A casa 12 representa a nossa saúde mental e também o inconsciente coletivo, as fraquezas que a pessoa oculta dentro dela própria, os bloqueios secretos e a capacidade de expansão na própria vida. A 12ª casa também pode se referir ao karma, a lei do retorno ou assuntos ditos religiosos ou espirituais. Ela é uma casa de não eu, da quebra do ego, o que significa que está preocupada com as grandes instituições e as formas mais impessoais de lidar com as coisas, como hospitais, prisões, grandes burocracias, o serviço civil, o além, etc. Que são as áreas de assuntos onde pode-se dizer que existe um tom de apenas servir ao invés de buscar algum lucro material, e onde os trabalhadores e gestores são praticamente anônimos. Bom, conta pra mim aqui abaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de ver esse vídeo até o final e até uma próxima oportunidade.